Viver o luto para não viver de luto. Você entende isso? Vamos entender o que é esse luto, né? O luto, ele está relacionado não necessariamente à perda de um ente querido ou de um parente, mas ele está relacionado a algo que rompemos, algo que se vai, que se perde. Então aqui eu vou, introduzir mais diretamente a perda de alguém, porque entendendo o contexto que estamos passando hoje, muitas pessoas estão enfrentando esse sofrimento. Nós não estamos prontos, ninguém nos ensina a lidar com o luto. Então é uma exigência da nossa psique humana, porque a dor de perder alguém e essa ausência, ela transcende a alma. Mas o luto, ele está relacionado à perda, então seja uma falência financeira, seja uma separação, seja a perda de um emprego, aquilo que se perde, que havia um investimento emocional, um investimento psicológico. O luto, ele é muito individual, ele é um processo que tem começo, meio e fim. E ele é intransferido, Então, dentro desse processo do luto, existem ali alguns comportamentos que são já esperados, Por quê? Porque o luto, ele tem aí essa configuração psicológica, emocional e que depende muito das culturas também. Então, as pessoas hoje, existe uma exigência psicológica muito grande para lidar com esse tipo de sofrimento. E existem alguns comportamentos que são esperados desse luto, Então, por exemplo, as reações físicas, dor no peito, boca seca, muitas pessoas acabam desenvolvendo distúrbios do sono, então o luto, ele acaba entrando nessa desordem mesmo, da saúde, tanto mental quanto física, E a partir desse psicológico, a pessoa, ela vai se sentindo ali num vazio imenso, porque tudo vai estar relacionado a como essa pessoa também lida com as perdas durante a vida, E vai ser a forma como ela vai enfrentar esse luto. E hoje eu tenho observado, um acúmulo de lutos. Então a pessoa passa por um luto, a perda de uma pessoa, mas ela também anteriormente já tinha lutos acumulados. Então isso faz com que ela entre num definhamento interno. E aí ela vai em busca dessa ajuda, Ou muitas vezes ela não consegue nem mesmo reconhecer isso. Cada pessoa vai lidar com o luto de uma forma, ele é muito individual. Então tem pessoas que choram, tem pessoas que levam tempo, tem pessoas que levam 1 ano, 2 anos, enfim. Não tem como eu dar uma data de validade ou validar o tempo dessa pessoa. Como que eu faço para ajudar uma pessoa que está passando por um processo de luto, que perdeu alguém, um ente querido? Está enlutada. O primeiro ponto é que você precisa estar com essa dor em dia, porque lidar com o sofrimento do outro também nos arremessa ao nosso próprio sofrimento. Muitas vezes as palavras se tornam inúteis, porque essa pessoa, ela também está tentando se adaptar a essa dor, a essa situação, a esse sofrimento. Então muitas vezes só o fato de você ser esse apoio é o suficiente. Ela ter com quem estar, esse aconchego, a sua presença já significa muito. E ser esse ponto de apoio. Então hoje eu sugiro a você incentivar essa pessoa a olhar para essa dor, chorar, conseguir ali dar lugar para esse sentimento, porque em muitos momentos nós reprimimos o que nós sentimos. Então sim, é muito difícil falar sobre o luto, falar sobre o que dói, mas é necessário. E como um psicólogo pode ajudar essa pessoa a lidar com esse sofrimento? O primeiro ponto é entender em qual estágio do sofrimento essa pessoa está. Muitas vezes se trata de um estágio muito profundo desse luto. Nós temos ali o luto normal, o luto saudável e temos o luto patológico, que é o luto complicado. Então a gente precisa entender, por isso que muitas vezes o terapeuta ele vai buscar ali contextualizar se foi uma morte repentina, o que eu perdi com aquilo que foi perdido. Então a gente vai entendendo e hoje é transformar essa dor em amor, em saudade. Então hoje o psicólogo ele entra justamente nessa elaboração do luto, para que essa pessoa consiga encontrar recursos emocionais, por isso que uma rede de apoio, um núcleo familiar, pessoas que possam apoiá-la nesse momento vai ser extremamente importante. E durante a terapia ela tem esse momento onde ela consegue
expressar o seu sofrimento. Hoje a terapia ela entra com esse objetivo, com esse intuito, né, de transformar essa dor. Porque quando o luto se torna patológico, né, há uma disfunção nessa vida. A pessoa não consegue seguir com a sua vida, né? Então ela fica ali centrada nessa perda, nessa dor. Então a terapeuta vai auxiliar essa pessoa a encarar essa dor, mas não minimizá-la, né? Então o terapeuta muitas vezes acaba servindo para conter esse sofrimento, ser realmente esse ponto de resistência, né? Porque enquanto terapia a gente não tá aqui para levar para o pessoal, a gente não tá aqui para julgar essa pessoa, a gente tá aqui para respeitar o seu momento de sofrimento, de dor, né? E saber que não é insuperável o luto, ele é superável. O mundo evoca muitas lembranças, né? Então ela tem que lidar ali com essa falta, com essa ausência. Então, quem foi essa pessoa para mim, né? Então a gente precisa trabalhar isso também, que é o que é feito no momento da terapia. Quando você vai tendo essa percepção da vida, você vai entendendo que você não precisa desperdiçar o seu tempo reclamando, e sim desfrutando da vida que você tem. Porque quando uma pessoa se vai e a gente deixa ela ir, quem fica somos nós. Então, dar continuidade a essa vida, né, é o que a gente acaba aprendendo nessa relação terapêutica. E o amor, né, se torna aí uma ferramenta indispensável para a gente lidar com esse momento, porque a gente precisa dar valor a isso. Né, dar valor às pessoas que ficam. Então, normalmente a pessoa que passa por um momento de luto é muito difícil para ela porque ela sente que ela não amou o suficiente, ela sempre deixou algo para trás. Então isso a gente precisa também trabalhar porque reverbera um sentimento de muito arrependimento e de muita culpa, que é o que a gente trabalha. Não deixe o afeto para trás, né? Viva, demonstre o afeto hoje. Faça uma lista de pessoas que precisam saber que são importantes para você, que você as ama, porque é isso que precisa ficar, né? Então, se eu ir para o hospital hoje, se uma pessoa que eu amo ir para o hospital hoje, que infelizmente a gente, né, tem esse risco da mortalidade, a gente tem que se deparar com isso agora muito mais. Essas pessoas elas precisam, né, ter no seu entendimento, e eu também preciso entender que essa pessoa é importante para mim e ela precisa saber disso. Então faça uma lista, te convido para te fazer uma lista, né, de quem merece saber que você a ama. Hoje ficamos devendo um aperto de mão, um abraço, mas tem coisas que não podem ficar devendo e uma delas é o afeto. Então demonstre, porque a hora é agora.